Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café, trazendo notícias e informações, uma viagem pelos jornais, pelos sites, pelas fontes de informação do Brasil e do mundo que, como a gente sempre diz, revelem um Brasil que vá um pouquinho além do eixo Rio e São Paulo. Nós queremos começar o nosso programa hoje, lembrando que é quarta-feira, dia 18 de março, e quero mandar um abraço para o Milton Santiago, que é um empresário, empreendedor, e acima de tudo, amante do café, ele que é o dono da Black Prime Café, que já tem 3 lojas aqui em Brasília. E está estudando, inclusive, o sistema de franquia. Só para informar que o Milton, inclusive, está em Belém, procurando, conversando, buscando novos fornecedores, novos tipos de café para aumentar a sua carta. É isso, é comprometimento mesmo com o café. Por isso eu digo que ela é a melhor casa de café de Brasília e tem gente que acha que não tem que ser divulgada. Teve jornalista que não conseguiu dormir durante a noite com a contraprova do Bolsonaro atestando que ele está sem a gripe da China. As imagens do Bolsonaro participando do evento no domingo aqui correram o mundo e foram fortemente criticadas na imprensa europeia. Detalhe: nenhuma linha sobre um evento em local fechado reunindo para a estreia da CNN, nenhuma linha. E outro detalhe muito importante e revelador é as notícias veiculadas lá no exterior, nos sites, nas agências, nos jornais, são via de regra produzidos pelos correspondentes estrangeiros, que hoje, por conta de uma série de questões, esses jornais, poucos ainda mantêm correspondentes deles aqui. Na verdade, contratam jornalistas brasileiros, ou seja, são jornalistas brasileiros falando mal do Brasil. Ajude-nos a manter o canal, certo? Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, dê joinha, comente, nos acompanhe em nossas redes sociais. Se você tiver condições, seria muito importante que você também participasse do nosso projeto, da nossa proposta de financiamento coletivo do Apoia-se/Canal de Brasília. Vamos rapidamente aqui girar pelas notícias. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo vai fechar parcialmente a fronteira do Brasil com a Venezuela no estado de Roraima a partir de hoje. Só o trânsito de pessoas que vai ser interrompido. Esse café foi moído agora, é dessa variedade aqui, né? Catuí vermelho e amarelo. Um café bem encorpado. Eu não sou barista, eu não conheço de cafés. Eu gosto de beber café. É diferente. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, determinou ontem à noite que os servidores da área de saúde de Campos dos Goytacazes, do Norte Fluminense, voltem ao trabalho em até 24 horas. Eles estavam em greve desde 18 de fevereiro. A epidemia da gripe da China levou o IBGE a adiar para 2021 a realização do censo demográfico que estava previsto para esse ano. Para terem uma ideia, estavam planejadas visitas de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o país. A grande questão que eles levaram para a suspensão não foi apenas a dificuldade da implantação do recenseamento, mas a limitação por conta do treinamento que seria necessário já a partir de abril, que começaria em abril. A Polícia Civil de São Paulo desmantelou também ontem quadrilha especializada em falsificar
medicamentos de alto custo no tratamento contra o câncer. É a ganância pelo lucro das coisas. Tem a ganância pelo lucro e a avidez pelo poder político. Esses são os dois grandes males da humanidade. A presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, decidiu ontem suspender as novas eleições para a escolha do senador no DF depois da cassação da Selma Arruda, que é do Podemos. O novo pleito estava marcado para 26 de abril, mas foi adiado por tempo indeterminado. Pequeno detalhe, a decisão já transitou em julgado, já era para estar uma outra pessoa no Senado. No entanto, até o momento, a mesa diretora do Senado não se reuniu para cumprir a decisão do TSE e do STF. E mesmo caçada, com transitada em julgado e tudo, a Selma continua lépida e fagueira lá no cargo de senadora. Ou o Brasil muda a questão do entendimento de justiça, de recursos e tudo, ou esse país aqui não tem saída não. Vamos girar as manchetes pelo país? Correio do Povo: Organização Mundial de Saúde desaconselha ibuprofeno para tratar a gripe da China. Gazeta do Sul: Câmara de Sinimbu fará votações por WhatsApp. Lembrando que, da mesma forma como a NH, a Gazeta do Sul, alguns jornais em Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, eles acabam sendo jornais regionais. Sinimbu é uma cidade ao lado, pertinho de Santa Cruz do Sul, entre Santa Cruz, Candelária e Vale do Sol. Jornal NH: Ambev vai doar 500 mil garrafas de álcool em gel a hospitais públicos. Os hospitais são de Rio, São Paulo e aqui do Distrito Federal. Notícias do dia lá de Florianópolis: a LESC, Assembleia Legislativa, do Estado de Santa Catarina, e TCE vão repassar 40 milhões ao Estado. Gazeta do Povo de Curitiba: governo deve reabrir a torneira dos gastos públicos para enfrentar a lentidão da economia. É uma velha discussão. A última vez que tentaram fazer isso aí foi com a Dilma, concedeu um monte de isenção e só foi arrombar as contas públicas. Folha de Londrina: apesar da suspensão, escolas de Londrina servirão merenda para crianças. Diário de Campos, lá de Ponta Grossa: Caixa inicia quinta-feira pagamento do abono do PIS. Jornal do Comércio de Recife: Prefeitura do Recife vai distribuir merenda das escolas para os alunos da rede municipal. Folha Vitória: supermercados do Espírito Santo mantêm funcionamento aos domingos e horários nos dias úteis. Havia uma tentativa de adequar os horários. Tribuna do Norte de Natal, lá no Rio Grande do Norte, claro: Álvaro Dias assina ficha de filiação ao PSDB. Ele era do MDB, prefeito da capital, vai tentar a reeleição. Também pode ser a primeira vez que o PSDB tenha condições de vencer as eleições para a prefeitura de Natal. Correio da Paraíba: Assembleia Legislativa lá do Estado aprova projeto de lei da reforma da Previdência Estadual. Sem comentários. O Liberal de Belém: IBGE adia censo para 2021, nós já falamos sobre isso. A região de Itabuna: comércio de Itabuna refém dos bancos. Lembrando que faz 2 semanas que os vigilantes estão em greve, portanto, os bancos não estão funcionando. Hoje, nos centros maiores, há uma dependência menor do atendimento presencial, mas quanto menor for o centro, mais importante é ainda o atendimento presencial nos bancos. Tribuna da Bahia: PT e DEM devem se enfrentar em 10 grandes cidades. Lembrando
que a Bahia é uma espécie de reduto do petismo, da corja, da banda podre do petismo, e também do DEM. O ACM Neto, salvo o melhor juízo, é inclusive o presidente nacional do DEM e é o prefeito de Salvador. Fugiu da briga o ano passado com o Rui Costa. Cruzeiro do Sul, Sorocaba registra 117 casos de dengue em uma semana. São as duas grandes questões, uma com mais holofotes, que é a gripe da China, e outra com maior permanência entre nós, que é exatamente a dengue. A Tribuna de Santos, desembargador do TJ São SP, suspende efeitos da reforma da Previdência do Estado. Foi pedido pelo Sindicato dos Professores. Correio Popular de Campinas, Venezuela pede e FMI nega 5 bi para conter gripe da China. Vocês imaginam o seguinte: o Maduro não tem dinheiro para nada além do tráfico. Bota 5 bi lá. Será que ele gastaria $1 desses 5 bilhões de dólares no combate ao vírus? Ou esse dinheiro todo iria para o bolso dele e dos amigos dele? Tem horas que a gente tem que reconhecer que o FMI é certo. Diário do Nordeste, o governo decreta estado de calamidade pública em Quiterianópolis. Comunidades da cidade continuam ilhadas e sem energia. A chuva causou arrombamento de 7 açudes, deixou estragos em toda a cidade. É a natureza cobrando o seu preço através da inclemência. Campo Grande News, chuva volta rápida e mal espanta o calor em Campo Grande. Ô, cidadezinha quente, hein? O estado do Maranhão, apesar de risco, ferryboat e rodoviária têm movimento inalterado. Estado de Minas, servidores públicos estaduais entram em regime de home office. Tribuna de Minas, bancos mantêm funcionamento normal em Juiz de Fora. Lá não é a questão da greve, mas é a questão dos cuidados com a questão da propagação do vírus da gripe da China. Diário de Contagem, ameaça em segundo plano. É isso que eu falei antes, já tinha uma notícia, uma manchete sobre isso, né? Que era lá de Sorocaba. Ameaça em segundo plano, então vamos lá. Notificações de dengue passam de 30 mil em Minas Gerais. Diário de Uberlândia, comissão de Rod Borges houve testemunhas no processo de cassação. Vocês viram que foi muito difícil encontrar manchetes fora da gripe da China nos jornais e sites de todo o país. Uma das exceções é o Diário de Uberlândia, que Uberlândia se debate com a questão de tentar dar uma limpada na sua cena política. Então, é mais um dos envolvidos na operação chamada Má Impressão e que está tentando extirpar algumas figuras da vida pública lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Jornal de Uberaba, prefeitura utiliza peixe lebiste, também conhecido como barrigudinho. Não olhe para mim não, certo? Então a prefeitura está usando lebiste para controle natural das larvas do Aedes em Uberaba. Na nossa viagem, é hora das redes sociais. Para a tristeza da imprensalha, segundo o exame de Bolsonaro dá negativo para coronavírus. Coronavírus é o eufemismo para chamar gripe da China. Justiça em Foco, Rodrigo Maia se recusa a aprovar pautas importantes. A desculpa? Gripe da China.
misto Brasília, horário do comércio do DF muda por conta do coronavírus. Viu? Por isso que eu mudei para a gripe da China, que eu acho que a gripe da China é um pouquinho mais simpático, né? Mais sonoro. El País de Montevideo. Partidos e especialistas não chegam a consenso sobre adiar eleições nos departamentos. Os departamentos no Uruguai seria mais ou menos o equivalente aos municípios aqui no Brasil. El Mercúrio de Valparaíso. No Chile, as pessoas não têm consciência do que está por vir. A recomendação é da Associação Médica do país. Deutsche Welle. Sucateado, SUS vive caos em meio à pandemia. Eu li a matéria, por isso que às vezes é mais demorado para você fazer o roteiro. Eles não falam nada de que esse sucateamento do SUS foi aprofundado durante os desgovernos da corja esquerdista. Não. Eles alegam que, olha, o teto de gastos do Temer, isso causou tudo, o governo do Bolsonaro está causando problemas, mas para essas coberturas, entre 2003 e 2016, o Brasil era um paraíso de ladrões, vamos ser bem francos. Rádio França Internacional. Franceses lotam estações de trem rumo a casas de campo e de praia para driblar confinamento, mas são criticados por médicos. Francês não é exemplo para nada. Vamos ser francos, para nada. Se me disserem, se eu conseguir encontrar algum de uma coisa que a França seja, isso é o exemplo. Sputnik não, antes nós já passamos aqui. Vamos para o Sputnik News. As conjecturas sobre um novo governo em Israel, né? E aí a Sputnik News, que é claramente contra o NET, disse o seguinte: o governo Gantz em Israel diminuiria pressão por mudança de embaixada brasileira para Jerusalém. Os caras querem definir até o que os outros países fazem. Lusa, China diz ter desenvolvido vacina contra Covid-19 com êxito. ANSA, Itália registrou até ontem à tarde 2.503 mortos pela gripe da China. Financial Times, olha só a liberdade que a gente fala que os países esquerdistas de um modo geral têm. China expulsa jornalistas de vários grupos de mídia dos Estados Unidos. La Vanguardia de Barcelona, inquietação nos hospitais devido à falta de material e mudanças nos protocolos de atendimento. Nós estamos falando da Europa. Depois eles vêm falar, daí os jornalistas brasileiros mandam matérias contra o Brasil. Por que eles não falam da situação que está lá na Europa, não? Agência Brasil, governo pedirá reconhecimento de calamidade pública no país. Para encerrar, quero conversar com vocês sobre um assunto que, em certo sentido, me inquieta e me deixa numa tentativa de entender o que pode vir pela frente. Enquanto eu estava formatando uma linha de raciocínio, eu li uma matéria no UOL sobre uma certa preocupação de alguns segmentos militares quanto a uma possibilidade da sociedade pedir intervenção. E o que essa matéria detectou, que é mais ou menos o que eu já tinha captado nas conversas junto a alguns amigos que são militares, alguns da ativa, outros da reserva, alguns basicamente com patentes mais altas. Porque o exército brasileiro, nos últimos anos, ele foi transformado numa espécie de gelatina. Os governos, desde Itamar,
FHC, e isso se aprofundou no governo do Lula, trabalharam muito pela destruição da autoestima das nossas Forças Armadas. Então, boa parte desses generais de 4 estrelas fizeram a sua fase final da carreira nos governos de FHC, Lula e Temer. E é óbvio que eles foram se moldando, foram perdendo até mesmo, em muito sentido, o comprometimento com o próprio país. Há exceções? Há, mas ao longo dos últimos anos, essa fibra, essa identificação, esse comprometimento foi sendo destruído, foi sendo, até certo ponto, menosprezado pelo governo. Lembram-se que, inclusive, nos governos esquerdistas, um cara do PCdoB foi ministro dessa área, que era o ministro do Exército. É muito difícil você recompor um quadro depois que passou esse período. Há agora uma movimentação de alguns grupos no sentido de fazer um próximo evento no dia 31 de março na porta dos quartéis. E é sobre isso que a Folha de São Paulo estava tratando. Olha aí, as bichinhas passando de novo. E aí você teve uma preocupação, porque enquanto esses generais de 4 estrelas, o generalato de uma forma geral, que eu volto a dizer, foi sendo moldado nos governos de FHC, Lula, Dilma e Temer, o que nós temos é um grupo mais gelatinoso, que não tem aparentemente tanta ideia de comprometimento com a defesa da ordem. Mas na parte mais de baixo, nos que estão subindo agora, há um maior sentimento de nacionalismo. E é isso que preocupa os oficiais. Como vai ficar a dança das cadeiras nessa fase agora, quando houver a mudança no perfil dos ocupantes desse seleto grupo de generais de 4 estrelas, de pessoas tanto do Exército, Marinha quanto da Aeronáutica que atinge o topo. Por que tudo isso está tão em voga, tão em foco e é tão importante nesse momento? Porque o Brasil se encaminha a passos largos para uma situação que eu tenho até medo de dizer, tenho receio de dizer, tenho preocupação em dizer, que é uma situação de enfrentamento real. Porque você tem, de um lado, um poder legislativo dominado pela parte mais podre da política nacional, pela corrupção, pela roubalheira, pela bandalheira, comandada tanto pelo Rodrigo Maia como pelo Davi Alcolumbre. De outro, você ainda tem o judiciário querendo se meter. Querem dar um golpe, querem fazer um impeachment contra o Bolsonaro. Tudo isso aí é alimentado cotidianamente pela leviandade de segmentos do judiciário, da mídia e do legislativo. O meu temor é que chegue um momento em que esse enfrentamento saia do controle, porque me parece que a opção básica de um moleque que nem o Rodrigo Maia é essa, é provocar o enfrentamento, porque ele sabe que os que estão por trás dele, que dão guarida para ele, que é o pessoal do Centrão, não aguenta mais viver sem dinheiro, sem roubar. Ele próprio deve estar com dificuldades, porque ele próprio é dessa estrutura da corrupção. E os militares não estão sabendo como agir.
Se não sabem como agir agora, eu fico pensando como eles irão reagir se a situação se encaminhar para aquilo que alguns grupos dentro do parlamento querem, que é destituir o Bolsonaro. O que pode acontecer num quadro desses, eu não sei. E vou ser sincero, temo só de pensar. Porque eu não acredito que, mesmo que boa parte do comando das Forças Armadas hoje seja gelatinoso, eu não acredito que essas Forças Armadas vão se omitir de terem uma atuação em defesa da ordem, em defesa de um presidente eleito por mais de 55 milhões de eleitores. Como isso vai se resolver? Se nós tivéssemos apenas um presidencialismo, seria fácil. O problema é que nós temos um presidencialismo com uma constituição basicamente de uma estrutura parlamentarista e um Congresso de ladrões, basicamente dominado por ladrões. Então fica uma situação muito complicada. Ir para as portas dos quartéis começa a ser um movimento que cria força, que ganha força dentro das redes sociais. Será essa a solução? Ou vamos esperar que o Rodrigo Maia, junto com os seus amestrados, seus abestados, e apoiado, estranhamente, apoiado pela mídia, querem fazer? Vamos esperar que eles perpetrem o golpe contra nós? É uma situação delicada, é uma situação muito complicada, mas que eu creio que a gente deva começar a pensar. Não sou intervencionista, mas não aceito que figuras como Rodrigo Maia coloquem em xeque e não respeitem as regras do jogo democrático. Sou Alfredo Bessó, você pode não concordar, pode concordar com o que eu falo, mas o importante é que nós vamos nos encontrar amanhã, na hora do café.